Salve, rapaziada. Passando no começo do vídeo rapidão para dar dois avisos muito importantes. O primeiro é que talvez o áudio não fique tão bom, porque o YouTube deu uma sabotada na gente aí na hora de gravar. Ele mudou a playlist. Enfim, tive que dar uma abafada no áudio por conta dos copyrights. E segundo é que todas as imagens utilizadas na tier list foram feitas pelo 7K Dreamer. Eu vou deixar o canal dele aí embaixo e vou deixar também o documento que ele fez, que tem todas essas imagens, tier lists e várias outras coisas. É isso, valeu. Então vamos lá. Essa tier list é de PvE. Eu vou bem baseado nos personagens que vão agregar mais na sua conta para te fazer evoluir mais rápido no conteúdo PvE do jogo. Então, vai ter muitos bonecos, por exemplo, nos tiers mais baixos, que são muito bons no PvP, são top tier de PvP, de GVG, enfim, mas eu não vou colocar eles no tier mais alto, porque o intuito dessa tier list a princípio é PvE. O tier D e o tier C eu não vou falar tanto sobre eles, vai ser um pouco mais rápido e mais enxuto. Agora no tier B, no tier A e S, eu vou explicar um pouco mais sobre os bonecos, falar sobre as skills e etc. Então bora lá. No tier D, a princípio, temos a Balista, Aragon, Arma, Amélia, Hood, Eileen, Hulk, o Chancellor, Vidan, Orle, Talons, Spike e G. Por que esses bonecos estão tão embaixo na tier list? Apesar de ter muitos bonecos que são extremamente bons no PvP aqui. Eles não agregam muito no PvE. Porque tem alguém que substitui de forma muito fácil, tem alguém que faz o que eles fazem, só que muito melhor. Um exemplo é a Eileen. A Eileen é muito interessante, ela consegue aplicar um choque em área. Mas tem bonecos que são mais fáceis de você conseguir. E eles fazem a função dela, só que melhor. Então acaba deixando ela um pouco mais baixa. Já abrindo a Tier C, para complementar esse papo da Yen, temos a Nia. A Nia faz a mesma coisa que ele. Ela tem debuffs de controle em área. Só que ela já tem debuff de controle em duas skills, que são em área. A Eileen tem uma skill em área e uma skill single target. E a Nia não é esses lendários plus, que tem esse sinalzinho vermelho, que tem a rate menor. Então ela já é mais fácil de ser obtida e funciona melhor no PvE do jogo. Partindo pro próximo bonecos, eu vou liberar 4 bonecos de uma vez, eles fazem parte do mesmo grupo. Então vai ser mais fácil de explicar. É a Aquila, Rose, Tris e Equinox. Esses bonecos, eles estão no Tier C por um motivo. Eles têm uma utilidade bem interessante no PvE, que é fazer a torre infinita. Em alguns andares de torre infinita, eles são extremamente bons, porque é algum andar que causa muito dano, ou são muito tanques e coisas do tipo. Com o time de morte, você consegue equipar todos eles de forma mais tanque, mais defensiva, e ir vencendo só no debuff de morte. E isso funciona, mas eles não têm utilidade em outros conteúdos PvE, tipo Dungeon, Raid e assim por diante. No modo história até funciona, mas é muito demorado, então você não vai conseguir as conquistas de estrela e aí por diante. Logo em seguida aqui tem a Alice. Vou liberar ela porque ela basicamente funciona nesse mesmo esquema do time de morte. Ela é muito boa para alguns conteúdos, como a torre, por exemplo. Ela tem buff de defesa, tem cura contínua, ela tem a cura em área, muitas coisas. Porém, tem bonecos que fazem a função dela melhor do que ela. Porém, ela não deixa de ser boa. Aqui em seguida a Coach. A Coach é basicamente a mesma função da Eileen, vamos dizer assim. Ela tem debuffs de stun em área. Ela, na verdade, é Paralyze. Porém, uma das skills dela aplica 4 bombas e a outra skill aplica mais 4 bombas e explode todas. Na explosão dessa bomba é quando acontece o stun. Então a Coach, você tem duas opções. Uma é usar a skill de cima primeiro, colocar 4 bombas e explodir, para já tentar atordoar os inimigos. Porém, a skill de baixo vai precisar passar 3 turnos para explodir as próximas bombas. O que não faz ela não ser tão eficiente no PvE. E caso você pense, poxa, posso usar a skill de baixo e depois a de cima. E daí eu vou aplicar todas as bombas e explodir. Isso é verdade, só que você vai acabar gastando 2 turnos para stunar os bonecos. Já,
e já tendo outros que fazem essa função em menos tempo. Então ela acaba não ficando tão alta nessa tier list. E aqui, por último, o Sylvester. Que também é um personagem incrível para outros conteúdos do jogo, mas no PvE ele é apenas um DPS genérico. Ele faz o que qualquer outro DPS faz, basicamente. Agora o gancho, vamos um pouquinho pra Tier B. Aqui já todos os bonecos já começam a ser bem mais úteis no PvE geral. São bonecos bem interessantes. Vamos começar pela Kagura. Essa boneca é absurdamente boa no PvE, por vários motivos. Tanto na Torre Infinita, quanto no modo História, um pouco mais pra frente, no 18, 19, e no Nightmare, muitos personagens têm cura. Então ela tem uma habilidade de corta cura em área, é muito bom, isso ajuda muito. A outra skill dela em área também é um Petrify em área, então é bem interessante. E ela ainda tem a passiva de que quando ela morrer, ela revive depois. Quando ela morre, ela cleansa seus DPS. E ela também aumenta o dano dos seus DPS, mas somente os personagens atacantes. Mas é incrível pro PvE no geral. Em seguida, vou liberar dois bonecos, que é a Miho e o Sieg. Esses aqui são dois personagens que fogem um pouquinho da temática, mas ainda faz parte dela. Eles são dois personagens que são muito bons para fazer o conteúdo de Castle Rush, né, que é a IC. Por que a IC é tão importante? Lá na IC, conforme você pontua individualmente, você vai ganhar alguns pontos que você pode usar para comprar personagens lendários na loja, por exemplo. E você também ganha muita chave, muito ouro, então a IC é extremamente importante. Porém, o Sieg está um pouco à frente da Amiibo, por quê? Ele também pode ser usado na raid, no dragão. Porque ele substitui o Evan, ele dá imunidade a atordoamento, e ele causa um dano, ele cura. É um boneco bem interessante. Tanto ele quanto o amigo, são dois bonecos ótimos para IC, porém o Seg tem uma utilidadezinha a mais. Em seguida, o Yushin. Ele é um boneco de controle que já faz essa função melhor do que a Eileen, a Nia e a Colt no PvE. Porque ele tem duas skills que controlam em área, as duas têm a chance extremamente alta e os cooldowns baixos. É um boneco muito bom, tanto para fazer o modo aventura, a torre, tudo. É um boneco extremamente bom. Em seguida, temos o Ace, que foi dado gratuitamente. Um boneco muito interessante, porque ele tem o corta-cura da Kagura, igual o da Kagura no caso, porém ele ainda aplica vulnerabilidade física. A vulnerabilidade física aumenta um pouco o dano causado, recebido no caso físico do inimigo. E ele tem passivamente Death Break em área. Então você junta essas duas coisas e o seu dano sobe muito. Sobe muito. Porém, ainda tem bonecos que fazem essa função dele melhor. Por isso que ele tá no ranking B. Mas ele é um boneco absurdamente bom. Aqui, vou liberar dois novamente. É a Rin e o Clahan. Os dois no PvE tem eles fazem um conteúdo de forma genérica, mas é o conteúdo Nightmare. É o farm no Nightmare. E a torre. Então, eles são dois DPS muito poderosos para farmar no modo Nightmare, que é onde você pode dropar os acessórios, e também para fazer a Torre Infinita. Tem alguns lugares que a Rin é muito absurdo na Torre Infinita, o Clahan é a mesma coisa. Eles causam muito dano, eles têm uma maneira de sobreviver, então isso torna eles DPS muito bons no geral. E por último, da tier list B, eu vou colocar a Daisy e a Espada. A Daisy e a Espada estão juntas porque elas funcionam no mesmo conteúdo basicamente. Elas são usadas para raid do touro. Mas por que elas duas estão tão altas se elas só fazem uma função basicamente? Tem outros bonecos que fazem várias. Porque a raid do touro é basicamente onde você mais vai farmar o jogo inteiro. Então, quanto mais longe você for, começar a farmar o 10, 11, 12, 13, 14, 15, o mais rápido possível, é melhor para sua conta. Porque lá você dropa os melhores sets, basicamente. Então você vai querer farmar lá o mais rápido possível e o andar mais alto também. A Daisy, ela é basicamente o personagem que limpa a wave e buffa a sua espada.
E a espada é o DPS, tipo, o dano, o maior dano que tem pro Tauros. São os dois melhores bonecos pra lá, com toda certeza. Agora, já partindo pra tier mais importante, né, para as duas tiers mais importantes, vamos ir pra tier A. E aqui realmente é só boneco muito bom. Os bonecos daqui já são muito bons. Vamos começar com dois. Ruri e Taka. Eles dois têm a mesma função, só que a Ruri é mágica, o Taka é físico. Eles são os causadores de dano principal da IC, de todas as ICs, basicamente, com exceção da IC do Chris. São os dois causadores de dano. Eles causam muito dano, mesmo no Tier 0. E é muito, muito forte. E por que eles são tão importantes a ponto de estar no Tier A? É a mesma questão da Mir e do Xie. Eles pontuam muito, consequentemente você vai pegar muito ponto da IC para poder comprar mais coisas na loja e vai ganhar muita chave, muito recurso no geral, porque IC é um recurso que você pega diariamente. Tem muita gente que está desconsiderando esse conteúdo, não está fazendo, ou está fazendo nas coxas, mas é muito importante, porque você ganha muito recurso. E é todo dia muito recurso. Esses dois bonecos, a função deles é basicamente só essa. Eles não fazem outro conteúdo, é só essa, mas vale muito a pena. Beleza. Em seguida, Rachel. Esse boneco é muito bom. Ele aumenta o dano de letal do seu time, aumenta a chance de letal do seu time. Ela coloca vulnerabilidade e death break em área. Ela é um dos top tier para IC também. Ela é muito absurda no modo história. Ela aumenta muito o dano do seu time. Ela é muito absurda na torre. Ela funciona nas dungeons, no farms de dungeons, que são as masmorras no caso, né? E também funciona no time de dragão. O boneco é completinho. E ela foi gratuita. Então, é incontestável, ela é um tirar facilmente. Ela é muito boa. Em seguida, vem a Chain. A Chain, ela é DPS do dragão. Ela é o núcleo principal do dragão, no caso. Porém, ela faz alguns outros conteúdos. Que é, por exemplo, ela tem uma torre que você libera após level 100, que é a torre do desafio. E a Chain é muito boa lá em alguns conteúdos, em alguns andares no caso. E ela também ela é usada na IC do Chris. Então ela multiuso. Serve para o dragão, serve para a torre do desafio e serve também para fazer a IC do Chris. Bate muito, é um boneco muito bom. É um boneco muito bom. Aqui entra a Vanessa. A Vanessa, digamos que ela é um Ace melhorado. Pô, o Ace coloca o corta-cura, ele stripa buffs, porém a Vanessa, ela tem o mesmo death break em área que o Ace, passivamente, só que ela tem uma skill de controle em área, com 4 turnos de petrificação em área, 4 turnos não, 2 turnos de petrificação em área, com 4 alvos, e a skill de baixo dela é uma skill de perfuração, e ela aumenta o cooldown dos inimigos, que ela atinge, claro, em 15 segundos. É muita coisa. E basicamente ela substitui o Ace. Ela é o Ace 2.0 no PvE, vamos dizer assim. É muito boa. Aqui já vai entrar um boneco mais polêmico. E talvez nem todo mundo concorde, mas é incrível. É a Vélica. Essa boneca após o rework ficou incrível pra torre. Ficou incrível. Quando ela tá no conteúdo da torre, seja a torre infinita ou a torre do desafio, sempre que ela usar um ataque básico, ela vai reduzir o cooldown do seu time inteiro em 9 segundos. Isso sem skill up. Com skill up fica 12, ou 14 se eu não me engano. Mas ela é muito absurda sem skill up mesmo. Ela é muito absurda. Além dela reduzir o dano, além dela reduzir o cooldown, ela aumenta o dano mágico do seu time também na torre. Ela é uma boneca extremamente roubada. Ela pra torre é muito, muito roubada. E a torre dá muito recurso, consequentemente vai te fazer evoluir muito mais rápido. Você conseguir subir a torre, pegar os recursos e não passar tanta raiva. E aquela torre é só pra passar raiva. Ela, sendo a Vélica e o Yushin, esses juntos, são muito absurdos. Eles dois na torre controlam o inimigo infinitamente. Os dois sozinhos é muito roubado, são muito roubados.
Agora vamos para os bonecos mais roubados aí da Tier A. São praticamente Tier S. Foram muito roubados. Então vamos começar com a Yuri. Eu coloquei ela no Tier A pelo simples motivo dela ser um Seven Night Old, né? É muito difícil de conseguir pegar ela, vamos dizer assim, ela é muito rara, mas ela faz uma função incrível, que é aplicar um debuff de extinção. Os inimigos não podem reviver e também não podem pegar bravura, imortalidade, não. Se tiver com esse debuff, a vida chegou em zero, vai morrer. E isso pra torre é incrível, porque tem muitos andares que os bichos revivem, são extremamente irritantes, né? Nas fases do modo história, do modo Nightmare, também você vai utilizar ela em tudo, em tudo. A boneca que é incrível pro PVP, é incrível pra tudo. Você só não vai usar ela na raid, na dungeon e na IC. De resto, você vai usar ela em tudo. É um boneco incrível. E agora, os últimos dois da Tier A. PvE, os bonecos que mudam o PvE totalmente, que ajudam muito. Claro, o Theo poderia ficar de fora. Eu vou abrir dois, que tanto o Theo quanto a Yeonri, eles têm basicamente a mesma função no PvE hoje em dia. Eles são dois nukers muito tenebrosos, dão muito dano, tem a sua sobrevida ali com as suas passivas, não morrem rápido, são muito bons. E ambos os dois farmam o Nightmare, que é um conteúdo muito difícil de farmar, os dois conseguem farmar Nightmare, conseguem te ajudar a subir na torre todinha, eles são os DPS principais da torre basicamente. Eles são bonecos utilizados em tudo. Você vai usar eles na arena, você vai utilizar eles na GVG, vai utilizar eles em praticamente todos os conteúdos do jogo. São dois bonecos muito poderosos. Porém, com uma ressalva, ambos os dois se tornam extremamente mais poderosos com o seu Tier 2. Eles se tornam extremamente mais poderosos com o seu Tier 2. Porque o Theo, quando ele morre, tendo a sua segunda transcendência, né, seu Tier 2, enfim, seu T2, ele reseta suas skills e ganha um buff de ataque caso você tenha up skill na passiva. Ele reseta suas skills, o cooldown volta pra zero e ele pode usar duas skills novamente, sem cooldown. É muito roubado, é muito roubado, é muito roubado. O boneco é muito forte. A Yeonri, com ela o que acontece? O dela parece ser um pouco mais fraco, mas é só impressão. O T2 dela, segunda transcendência, ela libera a passiva do ataque básico. Em vez de ela acertar um alvo com o ataque básico, ela acerta dois alvos. Vai pensar, pô, mas isso não chega nem aos pés do Theo. Aí que você se engana, é muito forte também. Porque o ataque básico da Yeonri causa muito dano. O dano do ataque básico dela é tenebroso. E ela também dá sleep. Então, são dois T2 muito fortes. Óbvio que o T6 deles acaba sendo ainda mais absurdo, mas aqui a gente tá se mantendo o que seria extremamente necessário pro PvE. Poderia mudar seu jogo no PvE. E o Tier 6 deles é muito bom, mas não é algo extremamente necessário. Agora subindo pro Tier S, só boneco roubado, só bonecão. Vamos começar aqui pelo Pascal. Pascal é um boneco insano, absurdo, surreal. Ele é o nuker principal da Hydra. Ele faz a torre do desafio. Tem muitos andares que ele é obrigatório. Ele é muito roubado. Ele farma todas as dungeons. Ele faz todas as dungeons ficar extremamente fácil. Se você passava fome em alguma dungeon, Pascal vai chegar lá e vai regaçar a dungeon. O boneco é muito roubado. A skill de cima dele ganha 50% de taxa crítica, ignora a defesa. É muito roubado. E a skill baixo dele, ele reseta o cooldown da skill de cima, que é a que causa dano, e ele ainda ganha um Nulify. Se você tiver skill up nessa skill de baixo, ele vai ganhar 2 Nulify. É extremamente roubado. O boneco ele tem como se manter vivo, ele causa muito dano, ele precisa de pouca chance crítica, então você consegue colocar letalidade, chance de letalidade no caso, né? Chance de ataque letal. Consegue colocar mais dano crítico, consegue colocar mais ataque. O boneco é extremamente roubado.
faz muitos conteúdos e eu diria que ele é um game change total. Ele facilita muito a sua vida. Muito mesmo. E levando em conta que a segunda transcendência dele e a sexta são extremamente roubadas. A sexta transcendência dele, ele não precisa mais de taxa crítica. Ele ganha 100% de taxa crítica na skill de dano. Isso é extremamente fora da curva. Você enche ele de dano, ele arrebenta os inimigos. É muito forte. Vamos lá. Em seguida, temos o Mercury. Por que o Mercury é tão roubado assim no PvE? Porque ele tá no Tier S. Como que ele tá acima da Juri, tá acima do Theo, tá acima do Yonri? O que esse boneco tem de tão roubado? Essa é a skill 2 dele, a skill de cima. E a passiva. Ele coloca uma marca nos inimigos. E sempre que esses inimigos pegam um turno, essa marca se espalha para outros 3 inimigos. Então, como posso explicar? Imagina que os seus inimigos são aqui, ó, a Rachel, o Taka e a Ruri. E o Taka tá com uma marca. E ele agiu. Ele, pum, deu um ataque básico. Acabou o turno dele, essa marca dele some e passa uma marca pra Rachel, outra pra Juri. Você vai falar, pra Ruri, quer dizer, isso. Aí você vai falar, ué, mas sumiu a dele. Sim, mas quando as duas jogarem, acontece a mesma coisa. A Ruri jogou, some uma marca dela, passa uma pro Taka e uma pra Rachel. E você já percebeu que nisso, a Rachel já tem 2 marcas. E essas marcas vão se multiplicando. Mas, pô, o que essas marcas fazem que é tão rouba? Sempre que o inimigo que tem essa marca é atacado, ele sofre um dano extra, baseado na vida máxima dele. E você fala, mas só conta o dano de uma marca? Não. Se tiver 10 marcas, ele vai tomar o dano 10 vezes. É extremamente roubado. E também tem o corta-cura, que é muito, muito importante, tanto pra torre, quanto para modo história. E o Mercury é um ótimo boneco também pra te ajudar a subir as fases do Nightmare. Porque ele faz seu time mágico causar um dano tenebroso. Fora que ele ainda tem uma skill de stun em área que dá shield pro seu time. É um boneco insano. Ele é insano. Passando pros últimos 3, os top 3 os melhores bonecos PvE, os que mais vão mudar seu jogo, com toda certeza. É a Biscuit, enfim. Essa boneca é insubstituível. Função que ela faz, nenhum outro boneco no jogo faz. Ela tem uma skill de buff absurda. Ela aumenta sua chance de ataque letal em 44%. É muita coisa. Então, basicamente, seu personagem vai acertar todos os ataques letais. E se não me falha a memória, com o skill up, ela aumenta a sua chance de ataque letal para 55%. É muito roubado. Mas ela não faz só isso. Ela ainda aplica um buff de dano em boss de 40%. Então você vai causar 40% a mais de dano em qualquer inimigo que seja boss. Qualquer inimigo que seja boss, toma 40% a mais de dano. É extremamente roubado. Mas não para aí. A passiva dela aplica Death Break em área. E com o skill up fica 32%, se não me falha a memória. É extremamente alto. O do Ace e da Vanessa, por exemplo, é só 20%. Dela é 32%. Muito roubado. E ela tem uma skill que estripa os buffs. Ela remove 2 buffs. Que é extremamente necessário em algumas ICs. Por exemplo, a do Rude, ela é a melhor boneca de lá. Essa personagem, você vai usar ela em todas as raids, em todas as dungeons. Vai usar ela em praticamente todos os andares de boss da torre do desafio. Vai usar ela em tudo, cara. Você vai usar ela em todas as ICs. Você vai usar ela em tudo. Ela é insana. É uma boneca muito roubada. E o Tier 2 dela, a segunda transcendência dela, ela reduz o dano de 5 alvos que seu time recebe em 20%. Ela deixa o seu time inteiro tanque. E o melhor, ela é buildada full o tanque. Ela não precisa causar dano, ela não precisa acertar debuff, ela só precisa existir. Ela é muito roubada. Muito roubada. E agora Tier 2, que eu diria que fica empatada com a Biscoito, é a Lina. O personagem que você consegue comprando um packzinho de R$1 aí no jogo, você ganha a primeira cópia dela.
ela é outra personagem extremamente roubada. Vamos começar pela passiva dela, que é muito roubada. Ela aumenta o dano crítico do seu time em 35%. Ela aumenta o dano crítico do time todo. É muito roubado. Seu dano sobe muito. E ela também aumenta a resistência, o que é extremamente broken, porque seu time para de tomar debuffs e coisas do tipo. É muito bom. Ela tem uma skill que ela reduz defesa da linha da frente. Normalmente essa skill não é tão relevante, porque normalmente no PvE você já tá com a Biscoito ou com uma Vanessa, algum boneco que reduz a defesa passivamente. Porém, essa skill ela aumenta o seu dano causado. Dano causado é o buff mais roubado do jogo, porque ele é um multiplicador final. Vai somar o dano crítico, a sua chance letal, aí depois vai entrar a soma do dano causado. Então é muito forte, muito forte. A skill 2 dela, ela cura muito e aplica uma cura contínua e vai manter seu time vivo nos conteúdos. Você vai usar a Lina, essa boneca, você vai usar em tudo. Você vai usar ela na IC, você vai usar ela na torre, nas duas torres, você vai usar ela nas dungeons, você vai usar ela na raid, você vai usar ela no modo história, em todas as fases. Essa boneca é extremamente roubada. Extremamente roubada. E o ataque básico dela ela cura, ela não aplica nada, ela cura você em 10% ou 9% do HP máximo dela. É algo assim, é muito roubado também. Então, ela e a Biscoito são basicamente as duas bonecas mais roubadas do jogo no modo PvE. Elas são os suportes supremos. Enfim, agora qual o top 1? Já esperado, todo mundo esperava. É ele, o Kyle. O boneco chegou extremamente roubado, extremamente quebrado. O dano que ele causa é desleal, o boneco não morre. Ele estripa debuff, ele bate pela vida máxima, ele bate 50 vezes. O boneco é extremamente broken, não tem lógica, não faz sentido. Quem criou ele é maluco. Maluco. Até um tempo atrás, o Theo estaria no lugar dele. O Theo Tier 6, é claro. Estaria no lugar dele. Até a chegada dele, no caso. O Kyle, no Tier 0, o que a gente ganhou gratuitamente com o código, é extremamente roubado. Ele causa muito mais dano que o Theo. Ele sobrevive bem. Ele é muito, muito roubado. A passiva dele, a cada 2 hits que ele dá, seja skill ou seja ataque básico, ou seja a própria passiva do ataque básico, que é o segundo hit que ele dá, ele ativa sua outra passiva, que é a passiva de fato a passiva, e cai em várias correntes no inimigo e causa dano na vida máxima. Isso é extremamente roubado, porque não tem cooldown. Se ele começa usando uma skill, você preseta ela pra ele usar uma skill. Ele usa uma skill, bateu em área. Aí ele vai dar um ataque básico. Quando ele der esse ataque básico, ele ativa a passiva das correntes. E ele vai dar um ataque básico extra. Então o contador já tá em 1 de novo. Ele usou outra skill, bum, já cai as correntes de novo. É muito dano. O boneco é extremamente forte. Ele remove buff no ataque básico. Ele reduz duração de buff em 3 turnos na skill em área. Ele é um boneco muito roubado. Ele pontua bem na IC. Ele pode ser usado no lugar do Taka, pra quem não tiver o Taka. Ele é o boneco mais roubado do jogo para subir torre, porque o dano dele é cavalar, tipo, surreal. Ele te ajuda a subir todo o modo história, ele te ajuda a farmar em qualquer fase do Nightmare. Em qualquer fase do Nightmare. Se você conseguir equipar ele bem, ele vai farmar em qualquer fase do Nightmare. É muito roubado. E é basicamente essa tier list. Levando os troféus aí o Caio, Lina e Biscoito, sendo os 3 bonecos mais fortes pro PvE atualmente. E os que mais fazem conteúdo e os que mais vão boostar sua conta. E vão te fazer começar a história hoje. Pô, você vai rushar ali até o 15 muito rápido. Até o 16, assim por diante. Então é isso, rapaziada. Eu vou ver talvez de fazer uma tier list de PVP. De arena, no caso. E trago logo mais. Mas pro PvE é isso. Esses bonecos Ranking S, se você tirou qualquer um deles, se você tem qualquer um deles, seu PvE vai ser muito mais fácil. E é isso aí. Tamo junto, valeu.